Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter, diversos assuntos nesta terça-feira. Vamos falar sobre o jogador que foi liberado pelo Inter de forma antecipada, situação e novidade envolvendo volante e mais, o jogador que está acabando com os treinamentos no CT Parque Gigante. Tudo isso você confere depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, nem 5 segundos, ajuda o meu trabalho, também ativa o sininho das notificações, tá certo? Sem mais delongas, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, começar esse conteúdo falando sobre o Inter e uma liberação nesta terça-feira. O Internacional comunicou de forma oficial a liberação do meia-atacante Gabriel Carvalho. Ele que não joga mais pelo clube, está liberado para se apresentar ao Al-Qadsiya, time da Arábia Saudita, que faz a sua pré-temporada na Holanda. E o Inter acabou liberando o Gabriel Carvalho de forma antecipada. Em tese, ele só seria liberado em agosto, pelo papel, pela questão legal, porque é quando completa 18 anos e a transferência vai de fato se concretizar. Mas o Inter entrou nesse acordo com o clube saudita, com o empresário do Gabriel Carvalho e com o próprio jogador, para que ele já se apresentasse por lá, tirasse as suas férias e fizesse toda essa adaptação ao elenco do clube saudita. Ele que não estava mais nos planos do técnico Roger, teve aquela polêmica de jogar futebol fora do clube, então todo esse bastidor que inviabilizou a permanência por mais tempo do Gabriel Carvalho. Mas um negócio muito bem sucedido do Inter, 16 milhões de euros por este jogador e mais metas no contrato que fazem o negócio poder chegar a 22 milhões de euros, aí mais de 100 milhões de reais que o Inter coloca nos cofres por conta desta venda que foi fechada nos últimos dias de 2024, então Gabriel Carvalho está liberado e não joga mais pelo Internacional. Quero falar também, pessoal, sobre outro jogador que terá o mesmo destino. Eu estou falando de Matheus Dias, e aqui quero corrigir uma informação que eu trouxe no canal mais cedo, e faço isso sem nenhum problema. Quando a gente erra, a gente tem que corrigir, não tenho nenhum problema com isso. Estou aqui corrigindo a informação. Eu tinha falado que o Matheus Dias tinha se apresentado no CT do Internacional nesta terça-feira, pois isso não aconteceu. Era esperado que o Matheus Dias se reapresentasse, principalmente pelo jogador, havia essa expectativa, ele já estava se planejando para se reapresentar nessa terça-feira. Acontece que o Matheus Dias não recebeu nenhum comunicado oficial da direção do Internacional dizendo que ele teria que se reapresentar normalmente. E ele já recebeu uma sinalização de que não ficará no clube. Isso foi me confirmado por pessoas próximas ao jogador. Ou seja, Matheus Dias está na lista de negociações, jogador que não será aproveitado pelo técnico Roger Machado. A informação, inclusive, é que o próprio time que estava com ele emprestado até o final do mês de junho, poderá fazer uma oferta. É o Nacional da Ilha da Madeira. E o Inter aguarda, inclusive, outras propostas para que possa negociar o jogador em definitivo. Essa é a ideia da direção. Não vai aproveitar o jogador, muito menos reemprestá-lo. A ideia é fazer uma grana, por mais que não seja um alto valor, mas é um valor que vai ajudar nas contas do Internacional. Então, Matheus Dias será negociado e não será opção para o técnico Roger Machado. Vamos lá, pessoal, e a gente segue falando sobre mercado de transferências, uma informação importante que foi trazida também nesta terça-feira pelo pessoal da Rádio Gaúcha. Uma informação de que o Inter estaria guardando, entre aspas, uma vaga de estrangeiro para a contratação de um volante. E eu agrego aqui a informação que a gente havia trazido ontem no canal, dando conta que o Inter está na Europa em busca desses volantes. São pelo menos 2 jogadores que devem ser contratados, um camisa 5 e um camisa 8. E um desses jogadores deve ser estrangeiro. Por quê? O Inter hoje tem 8
estrangeiros no seu elenco. Teve a saída recente do Rohel e teve a contratação também recente do Alan Benítez. Inclusive ele, que já posou para fotos hoje com a camiseta do Inter, treinou com os jogadores no CT Colorado, aí o primeiro reforço desta janela de transferências que promete sim movimentações por parte do Internacional. Como o Inter tem hoje 8 estrangeiros, ficaria com mais uma vaga. O futebol brasileiro permite até 9 estrangeiros por partida na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Lembrando que na Libertadores não há esta restrição. Então 9 por partida. O Inter não quer exceder esse número por entender que não seria algo benéfico, algum teria que ficar de fora em cada partida e isso não é algo positivo. Então o Inter projeta a contratação de apenas mais um estrangeiro que deve ser um volante. Ou seja, agregando mais ainda a informação que a gente havia trazido ontem, o Inter está nesse momento com o seguinte planejamento: um zagueiro brasileiro para compor elenco, também pensando, quem sabe, numa saída ou de Vitão ou de Vitor Gabriel, então um zagueiro brasileiro, 2 volantes, sendo um brasileiro e um estrangeiro, argentino, uruguaio, paraguaio, colombiano, enfim, o Inter tem aí várias opções, e um centroavante ou um jogador de lado, que seja também brasileiro. Essa é a lista de negócios que o Inter tem para fazer nos próximos dias, lembrando que a janela abre já nesse mês, daqui a cerca de 10 dias, no dia 10 de julho, o Inter já deve iniciar um movimento mais intensificado já nessa semana de negociações para ter algo mais ou menos já alinhado para a semana de abertura da janela. Então, informação importante que foi trazida nesta terça pelo pessoal da Rádio Gaúcha. E eu fecho esse vídeo falando sobre Ener Valencia, porque a informação da vez é que o jogador está treinando muito bem no CT do Internacional. A apuração do pessoal do Vozes do Gigante dá conta que o Valencia voltou muito bem fisicamente e também na questão de preparação. Um jogador que parece não estar voltando de férias. Esse é o relato que a gente recebe nos bastidores do Inter. E a informação é justamente essa, que ele vem treinando bastante bem nos últimos dias nessa reapresentação do Internacional. Isso é garantia que o Valencia não será negociado? Não. O Inter, lembrando, aguarda uma proposta pelo jogador, entende ser um bom momento para negociar o jogador equatoriano, contanto que as propostas sejam boas para o clube e também para o jogador. Eu lembro aqui da sondagem do futebol norte-americano, da liga da MLS, em cima do Ener Valencia. Repito, o Inter ainda não recebeu sondagens. Enquanto isso não acontecer e não se oficializar, o Inter segue normalmente com o Valencia no grupo e é bom que ele esteja em boa fase, treinando bem, motivado, para que possa ser o Valencia que todos nós esperamos com a camiseta do Internacional. Tá certo, pessoal? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre os temas desse vídeo, muitos conteúdos, muitas informações, e eu estou me esforçando bastante. Informação diária aqui no canal, estou também cuidando para postar 2 vídeos por dia, para trazer muito conteúdo para vocês. Então peço a sua ajuda, o seu like, o seu comentário, a sua inscrição e o seu sininho ativado, para que, por favor, você receba a notificação sempre que um vídeo for postado por mim aqui no YouTube. Um abraço, pessoal, até a próxima e eu volto num próximo vídeo aqui do canal.